Opinião e debate com Ana Paula Machado. Realização Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. No Opinião e Debate desta semana, nós vamos abrir o programa falando sobre a votação pela Câmara Municipal do pedido de abertura de uma comissão processante em razão das denúncias feitas pelo vereador Romário Galdino, do PT do B. Em síntese, o vereador pediu a abertura da comissão processante, denunciando o prefeito pelo cometimento de infrações político-administrativas, que seriam a falta de resposta para os requerimentos e solicitações da Câmara Municipal, a publicação do orçamento municipal sem a emenda que foi vetada, mas posteriormente esse veto foi derrubado, essa emenda elaborada pela Câmara Municipal sobre a destinação de recursos para as entidades de Araxá, e alega ainda que não foi elaborado o Plano Municipal de Saúde do município. Então, essas foram as 3 denúncias feitas contra o prefeito. O parecer jurídico da Câmara Municipal foi a favor da apresentação desse projeto de resolução pedindo a abertura da comissão processante, porque as denúncias procediam quanto à forma, ou seja, foram apresentadas da maneira correta, e também com provas ou indicação de provas em relação aos fatos alegados pelo vereador. O projeto de resolução da mesa diretora foi apresentado ao plenário e para a abertura da comissão processante eram necessários 10 votos, 2/3 da Câmara Municipal, são 15 vereadores. Para que essa abertura ocorresse, eram necessários, então, 10 votos. Estavam presentes na Câmara 13 vereadores. Na verdade, 13 vereadores participaram da votação, porque o vereador Pezão, José Gaspar de Castro, estava ausente, ele está ausente desde a reunião passada, em função do trabalho que ele realiza na Romaria, e o vereador Carlos Roberto Rosa, que estava presente no plenário, ele se ausentou na hora da votação. Ele não quis participar dessa votação, alegando que os vereadores que participam de entidades que têm convênio com a Prefeitura de Araxá não poderiam votar esse pedido de abertura da comissão processante. Dos 13 vereadores com direito ao voto, inclusive o presidente Miguel Júnior, 8 foram favoráveis à abertura da comissão processante. Esses 8 vereadores são, além do Miguel Júnior, presidente, a Valéria Sena, que substituiu o Romário, que foi o autor do projeto. A Valéria é a suplente do PT do B, substituiu o Romário, votou a favor da abertura da comissão, junto com José Maria Lemos Júnior, o Juninho, o Fabiano Santos Cunha, o Hamilton Marcos Moreira, o Alexandre Carneiro, o Eustáquio Pereira e o Farley Aquino, do PT. Esses foram os 8 votos a favor da comissão processante. Contra a abertura dessa comissão, votaram os vereadores Carlos Alberto Ferreira, o Cachoeira, Credinéia dos Santos, a Neia da Uninorte e o Moacir Santos, todos 3 do PDT. E também o César Romero do PR e o Marcílio Faria do PT. Portanto, foram 5 votos pela não abertura e 8 votos pela abertura da comissão. Como eram necessários 10 votos, o projeto pedindo a abertura dessa comissão, então foi rejeitado pelo plenário e engavetado, ou melhor dizendo, saiu de tramitação da Câmara Municipal. Eu acho que de tudo isso fica uma lição, Se as denúncias tinham procedência sob o ponto de vista legal da assessoria jurídica da Câmara Municipal,
não eram denúncias de corrupção, né? Eram denúncias de cometimento de infrações político-administrativas, serve de alerta para que o prefeito mude esse relacionamento com a Câmara Municipal de Araxá. Eu acho que todos os requerimentos e solicitações dos vereadores, independentemente de serem da situação ou da oposição, devem ser apreciados pelo Executivo e merecem respostas, mesmo que essas respostas sejam negativas, mas é realmente uma obrigação do poder público manter esse relacionamento com o Executivo, ou melhor, com o Legislativo. Acredito também que esse pedido quase passou, o que demonstra a fragilidade do relacionamento político do Poder Executivo com o Poder Legislativo, né? E em relação à questão do Plano Municipal de Saúde, né? E inclusive isso foi uma cobrança do próprio Conselho Municipal de Saúde, né? Também é um alerta para que o Executivo valorize os seus conselhos municipais, atenda a essas providências que são necessárias e pertinentes. Então, a gente espera que esse relacionamento do Poder Executivo com a Câmara Municipal melhore bastante a partir dessa votação. Seria o lado positivo de tudo isso. O lado negativo, com certeza, é que estivemos aí na iminência da abertura de mais uma comissão processante. No mandato passado, houve uma comissão processante contra o prefeito e a gente, nessa iminência, veria novamente os projetos necessários para a cidade, o diálogo, enfim, as ações conjuntas irem por terra, né? A gente sabe que aí o debate político toma conta da casa e, mais uma vez, o prejuízo mesmo seria da população de Araxá. Então, em decorrência de tudo isso, a gente espera que desta vez, né, o Executivo tenha aprendido a lição em relação a manter um relacionamento mais profícuo com a Câmara Municipal de Araxá. E, no nossa Opinião em Debate de hoje, a gente recebe com muito prazer o Toninho Barbosão, o empresário que está à frente dos supermercados Barbosão Extra e que também é político, né? O Toninho foi candidato a prefeito nas eleições municipais de 2012, o terceiro colocado no pleito. Pela segunda vez ele foi candidato e a gente vai falar então, primeiro sobre as iniciativas empreendedoras desse araxaense que saiu da terra natal para estudar fora, retornou e hoje está à frente de um grande empreendimento, inclusive perguntando para ele qual a sua opinião em relação à conjuntura econômica do país hoje. E na sequência a gente fala sobre as questões políticas que envolvem o município de Araxá. Nós não podemos, em função da legislação eleitoral, extrapolar esse debate para a questão das eleições municipais de 2014, mas a gente pode falar sobre essa política local, qual é a posição e as perspectivas do Toninho Barbosão. Seja bem-vindo, Toninho, é um prazer recebê-lo aqui. Ana Paula, boa tarde. É um prazer muito grande estar participando com você aí desse programa novo, né? Na internet, que é o Opinião e Debate, no Clarim Web. Então, muito interessante, gostei muito da ideia e é um enorme prazer estar aqui para poder bater um bate-papo com você. Toninho, o prazer é nosso de recebê-lo, né? Inclusive porque o Toninho é uma pessoa muito dinâmica, ele tem sempre marcado a sua atuação tanto na área empresarial quanto na área política. Toninho, eu vou começar com a questão empresarial, então. Rapidamente, eu queria que você me falasse o porquê de ter deixado Araxá ainda jovem, tido uma formação fora e retornado à terra natal para empreender. Sim, o sonho de todo jovem, Ana Paula, é procurar lugares onde ele o futuro dele possa ser mais promissor, né, com relação a estudos, com relação à questão da cultura.
E eu saí de Araxá em 1977, né? Eu estudava na Escola Estadual do José Gaspar, e com 16 anos de idade, e eu sempre pensei assim no meu futuro e entendi na época que eu teria um futuro mais promissor se eu procurasse estudar fora. E esse fora, naquela época, seria a cidade de São Paulo, que era a cidade, ainda hoje, é a cidade mais importante desse país, economicamente falando, em termos de formação. E eu peguei então, resolvi ir para São Paulo em busca de estudar, de ter uma formação e de realmente brigar pelo meu futuro. Cursou o quê em São Paulo? Aí eu fui para São Paulo, eu fiz o 3º ano lá do 2º grau, né, integrado um cursinho na época, e lá eu prestei vestibular e me ingressei numa faculdade de engenharia. Eu fiz engenharia eletrônica, eu sou engenheiro eletrônico. Assim que eu terminei o curso de engenharia, eu fui convidado para dar aula na própria escola, que é a Escola de Engenharia Mauá, uma escola de engenharia muito conhecida no país. Naquela época tinha praticamente 3 escolas de engenharias conceituadas, que era a Mauá, que eu estudei, a FEI, em São Caetano, e a Poli, que é da USP, em São Paulo. Então eu fiz a Mauá e me formei. Eles me convidaram para dar aula na escola, aí eu fui professor do 4º e 5º ano de engenharia eletrônica na área de telecomunicações, e durante esse tempo que eu dei aula, eu me ingressei na Unicamp e fiz mestrado na Unicamp na área de engenharia e telecomunicações, até porque eu estava no mundo acadêmico dando aula, e assim que eu concluí o mestrado, eu fui convidado para trabalhar na iniciativa privada, que era o Banco Real na época, que hoje já não existe mais. O Banco Real era praticamente o maior banco do Brasil, né? O banco privado do Brasil. Tinha 1.200 agências aproximadamente na época. E eles me convidaram para poder fazer a gestão da área de telecomunicações deles. E precisava de uma pessoa que tivesse mestrado na área. E me convidou, eu peguei e aceitei, abandonei o mundo acadêmico, porque era mais promissor, a carreira era mais promissora, o salário era muito melhor, né? E eu fui para o Banco Real. No Banco Real eu trabalhei aproximadamente 4 anos como engenheiro e chefe do Departamento de Telecomunicações Internacional do banco. E durante esse tempo que eu trabalhei no banco, eu resolvi fazer administração de empresas. Certo. E aí prestei vestibular, entrei na Fundação Getúlio Vargas, que era próxima, eu trabalhava na Avenida Paulista, e passei a estudar na Avenida 9 de Julho, que é 2 quadras para baixo ali de onde eu trabalhava, do Banco Real, ali na Avenida Paulista. E aí eu fiz o curso de administração de empresas. Quando eu concluí o curso, assim, no primeiro semestre, eu terminei ali em julho, eu entendi que o meu negócio era administração. Aí eu saí do banco, pedi contas no banco e fui cuidar do meu próprio negócio, que é hoje o supermercado. E voltei para Araxá, então, para cuidar do supermercado, onde minha família aqui já tinha umas pequenas lojas, e eu vim me integrar a eles para que a gente pudesse, então, transformar essas pequenas mercearias numa grande rede de supermercado, que sempre foi o nosso sonho. Dar esse upgrade no negócio familiar. Exatamente. Isso foi possível porque a gente vê que os supermercados Barbosão hoje está em Araxá, na região, e a tendência é de crescimento ainda, né? Sim, nós... Quais são os planos futuros? Graças a Deus a gente conseguiu dar esse upgrade e conseguiu transformar eu diria assim, um supermercado que nasceu numa garagem de carro, né? Nós montamos a primeira loja, meu irmão, sem nenhum recurso, foi dinheiro assim de um processo rescisório de trabalho, e a gente conseguiu transformar essa pequena mercearia num supermercado com um bom conceito, com um tamanho, com uma estrutura boa, porque hoje nós somos o 58º maior do Brasil entre os 500. Nós temos um faturamento aí da ordem de 140 milhões de reais esse ano, de 2014, 13 lojas, 850 funcionários. Puxa! Então, assim, é uma estrutura grande, difícil, complexa e que nos dá muito trabalho. Rapidinho, quais foram os pontos principais que pautou esse crescimento do Barbosão, na sua opinião? Foi a questão administrativa, em função da sua formação, ou o que mais? Olha, a partir do momento que eu cheguei em Araxá e me tornei sócio dos meus irmãos e do meu cunhado, que tinha aqui as pequenas lojas,
a gente tomou um novo rumo, né? Porque quando entra sangue novo, ideias novas, a coisa tende a... Você cria um ambiente assim mais motivado, melhora a autoestima das pessoas que estão envolvidas. E eu acredito que foi em função da gente passar a planejar a partir daí. Porque eu vindo com toda a formação que eu tinha, né? Eu comecei a fazer a coisa mais planejada. Então a gente começou pequeno, mas pensando muito grande e pensando como que a gente poderia ser um dos maiores supermercados do Brasil no futuro. E aí nós traçamos a cada ano, desde então, um plano estratégico de crescimento, de expansão, que pudesse fazer com que nós chegássemos ao nosso sonho, que é estar entre os 100 maiores supermercados do Brasil. Está faltando 58 posições aí para a gente chegar, mas quando eu cheguei aqui em Araxá, a gente nem participava do ranking, de tão pequeno que era. Toninho, ainda sobre a questão empresarial, qual a sua avaliação sobre o mercado de Araxá, a conjuntura atual e as perspectivas futuras? O mercado de Araxá, a gente não pode negar, tá os números aí que comprovam, isso não é uma questão de expectativa e nem de achar, né, porque é uma realidade. Araxá é uma economia forte dentro do estado de Minas Gerais, está entre as 20 cidades aí mais fortes, e de uma renda per capita alta, uma das maiores do estado, uma das maiores do Brasil, tem uma economia boa em função, inclusive, das mineradoras, né? E é uma cidade interessante, né? No momento economicamente interessante, que eu acho que tem um futuro promissor, né? Aí vai depender muito das cabeças que irão fazer a gestão da nossa administração pública, no sentido de querer realmente fazer isso acontecer ou não. Mas eu acredito que Araxá tem um potencial enorme. A gente costuma falar que Araxá hoje está até aquém desse potencial. Poderia estar muito além do que está hoje em função de todo esse potencial que você muito bem citou. Essa é a sua opinião? O que falta para Araxá nesse momento? Não, essa é a minha opinião, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que nós demoramos demais a desenvolver a nossa área, principalmente com relação à educação, de trazer faculdades, de criar aqui campos universitários. Eu acho que nós atrasamos muito, nós tínhamos aqui todo um ambiente propício para isso, em virtude da cidade ser uma cidade turística, uma cidade muito aprazível, uma cidade que vendia saúde, vendia bem-estar. Isso tem tudo a ver com campos universitários, com faculdades, com educação, essas coisas. E eu acredito que nós atrasamos muito, né, em função das gestões que passaram por aí, não sei se deram ênfase, qual era a ênfase que eles queriam dar, mas, na minha opinião, acho que nós perdemos muito tempo. Perfeito. Se Araxá tivesse realmente deslanchado e tivesse tido um planejamento bem feito, né, há uns 20 anos atrás, onde cada gestor público que entrasse abraçasse aquele planejamento, e aí de uns 20 anos, hoje nós seríamos, não tenho a menor dúvida, uma outra cidade. Talvez aí bem melhor do que nós somos hoje. Aproveitando o gancho, passar para a questão política agora com o nosso convidado. O Toninho foi candidato a prefeito em 2008, tornou a ser candidato a prefeito em 2012. E a minha primeira pergunta é, Toninho, o porquê da política na sua vida? O porquê dessa opção? Quando eu voltei de São Paulo, como eu estudei a Escola de Engenharia Mauá, onde eu fiz engenharia, é em São Bernardo do Campo. Aliás, desculpe, São Caetano. Eu morava em São Bernardo, estudava em São Caetano, porque as cidades são coladas, é o ABC Paulista. E Santo André também colado ali, com a cidade de São Paulo. E quando eu estudei, quando eu entrei lá no primeiro ano de engenharia, eu participei do centro acadêmico, de uma eleição, me convidaram para participar de uma chapa de um centro de engenharia, e nós acabamos vencendo, e eu fui um dos diretores da chapa, depois eu fui o presidente do centro, porque o presidente teve que se afastar, aí me pegaram como diretor para ser o presidente. E nesse ano que isso aconteceu, ocorria aquela ebulição dos metalúrgicos ali no ABC Paulista, com o Lula tomando a frente do processo. E a gente acabou se envolvendo, porque como universitário, morando na cidade onde aquilo estava acontecendo, a gente acaba se envolvendo de uma forma ou de outra. E eu acabei me envolvendo e sendo presidente do centro acadêmico e apoiando a formação daquele partido que eu entendia que abriria muitas portas e que poderia mudar realmente a realidade brasileira. E acabei participando daquilo e vivendo aquele processo.
Então isso aí despertou o meu lado político, que até então não tinha, até eu sair da cidade de Araxá. Daí antes, né, o Toninho teve uma passagem no poder público como secretário, né, Toninho, na administração do ex-prefeito Olavo Drummond. Exatamente. Aí quando eu voltei para Araxá, eu conheci as pessoas que participavam aqui da formação do Partido dos Trabalhadores em Araxá, que era o Juarez França, o Eustáquio de Lima, né, o próprio Vicente Carioca, e acabei me envolvendo com eles e acabei participando desse grupo na formação, né, do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Araxá. E acabei participando de algumas eleições, fui coordenador da eleição do ministro Olavo Drummond, quando foi prefeito, e acabei sendo secretário dele, mas não fiquei os 4 anos, eu fiquei lá cerca de 1 ano e meio aproximadamente. Tive uma certa desilusão, eu diria assim, com a gestão pública na ocasião, não por causa do prefeito, mas pela falta de autonomia que um secretário acostumado com a iniciativa privada. Exatamente, acostumado com a iniciativa, onde a gente lá fazia gestão de milhões de reais, eu diria assim, né? E de repente chega aqui, você para comprar uma agulha de 1 centavo, você tem que ir lá sentar, pedir para o prefeito para ele assinar autorização para você comprar 1 centavo. Eu sentia que não adiantava. Tudo que eu gostaria de ter feito ou gostaria de fazer, eu não iria conseguir com facilidade, porque isso teria que passar por filtros de pessoas que às vezes não estavam interessadas ou não tinham a visão que eu tinha. E como é que você conseguiria fazer isso caso tivesse vencido a eleição para prefeito? Pois é, a gente ia provocar uma mudança total na administração pública. Ia ser uma reestruturação organizacional, a gente ia mudar o modelo de fazer gestão pública. Então, seria a quebra total de um paradigma. A gente passaria a dar essa autonomia a todos os secretários, e mudaria a hierarquia da prefeitura de vertical para uma omnidirecional, diria assim, né? Onde as pessoas transformaria o organograma vertical num organograma em forma de rede, onde todas as pessoas estivessem interligadas entre si, trocando ideias e com autonomia para desenvolver as suas ideias, assumir as suas responsabilidades, todas elas fazendo tudo isso baseado numa direção que seria um plano estratégico que a gente sentaria inicialmente para desenvolver ele junto com todas as lideranças de Araxá e todas as pessoas interessadas no desenvolvimento de Araxá, e a partir do momento que aquele plano estivesse pronto, a gente formar essa rede e todo mundo caminhar na direção de executar aquele plano. Toninho, esse projeto ainda continua? Você pretende ser novamente candidato a prefeito de Araxá? Ana Paula, eu te confesso que no momento não. No momento eu te diria que eu já não tenho mais essa vontade. Eu acho que eu tive 2 oportunidades de participar do processo, isso é um privilégio, e agradeço imensamente todas as pessoas, a agremiação, o Partido dos Trabalhadores, que me permitiu poder ser o seu candidato as 2 vezes que eu fui. Tentei, nas 2 vezes, passar a ideia e mostrar para as pessoas que era possível fazer uma administração diferente, baseada na ética, baseada na honestidade, e realmente baseada na gestão da coisa pública de forma a beneficiar todas as pessoas da cidade de Araxá e não a grupinhos ou a pessoas. Eu tentei isso 2 vezes, não consegui convencer o público. Então acho que a minha oportunidade já foi dada e eu acredito que já passou. Toninho, inclusive muita gente esperava que você fosse candidato até a deputado, né, estadual. Você não foi estadual ou federal, por que não, né? Aliás, Araxá não tem candidato a deputado federal esse ano. Na verdade, seu projeto era a prefeitura ou você estudou essa possibilidade? Não, é porque a minha formação, ela é de um gestor, de um administrador, né, de um gerente, assim eu diria. Então, eu não me vejo com perfil de competência para ser um legislador. Então, eu acho que se eu fosse um deputado federal, um deputado estadual, eu não seria um bom deputado. Eu não faria um bom... Eu poderia não ser péssimo, mas provavelmente eu não seria um dos melhores. Pelo fato de eu não ter esse perfil de competência para poder executar, trabalhar nesse sentido. Eu prefiro administrar, tá entendendo? O meu negócio é mais planejar, é tocar obra, é fazer as coisas acontecerem. Chegar, planejar um negócio e ver aquilo realmente se tornar realidade.
E a gente, como legislador, a gente não tem essa oportunidade. Você tem que trabalhar muito em cima de leis, de redação, aí é complicado. Isso foge um pouco do meu perfil. Ok. E qual a sua opinião sobre esse momento político de Araxá, pós-eleições 2012? Até, inclusive, como o terceiro colocado no pleito, e, inclusive, chegou a ser ventilado muitas vezes, né, que Toninho podia até alcançar, aí, mesmo sendo o terceiro colocado, a Prefeitura de Araxá em decorrência dessa disputa pelo poder na cidade. Qual a sua opinião sobre tudo isso, Toninho? Ana Paula, eu acho que nós, infelizmente, a cidade de Araxá, ela está sendo bastante prejudicada com os acontecimentos, né, com o tumulto político que está acontecendo no momento. A gente participou de um processo onde teve onde todos teve a oportunidade de mostrar o seu programa de governo, de contestar as coisas durante esse processo. Então eu acho assim, saiu dali, a pessoa que ganhou, acho que ela tem o direito de completar a sua gestão, os 4 anos para os quais ele foi eleito. Então, tumultua muito, né? Quem perde muito com isso é a cidade de Araxá. Tá certo que, às vezes, a pessoa sai sentida da eleição, acha que foi passada para trás, que não perdeu, que o outro não ganhou de uma forma honesta, uma forma lícita, e acaba entrando com um processo no sentido de impedir que aquela pessoa continue, né, na sua gestão, ou até que ele assuma. Muita gente, inclusive, me questiona, hoje mesmo uma pessoa me questionou na rua, perguntando, mas no seu programa você bateu muito num outro concorrente, você mudou o seu estilo, porque você tem raiva do outro, você não gosta do outro. Não é nada disso. Eu não tenho nenhum rancor, não tenho diferença nenhuma com nenhum dos outros candidatos que participou daquele pleito. Pelo contrário, era até muito amigo deles antes do pleito. Eu continuo sendo, apesar de que alguns me olham hoje com o nariz meio torto, mas eu continuo sendo. As pessoas têm que entender que a eleição é um processo. É um processo. E dentro desse processo, é uma disputa, é uma guerra. E dentro dessa disputa, dessa guerra, cada um traz o seu plano estratégico para poder vencê-la. Obviamente que isso aí é administrado, muitas das vezes, por pessoas especialistas em estratégias, né? Que seria o marqueteiro da campanha, poderia dizer assim. Então, cada campanha tinha uma pessoa de marketing político que dizia para o candidato qual que era as melhores atitudes, as melhores ações, o melhor caminho para seguir, para poder ganhar voto, para poder diminuir o voto do concorrente e o voto passar para você. Isso faz parte de um jogo científico. Isso não tem nada a ver com rixa entre candidatos. Questão pessoal. Não tem nada a ver com questão pessoal. Então, durante o processo, só para concluir, se a equipe, né, se a equipe que estava conduzindo a minha campanha, se o marqueteiro entendeu que durante alguns programas eu teria que ser forte com algum outro concorrente, porque para que pudesse haver reversão de voto, que ele perdesse votos, e com certeza se ele perdesse passaria para mim, era uma estratégia, eu teria que fazer alguns programas mais duros com relação aos concorrentes. E eu fiz. Mas isso baseado na estratégia de campanha. Não é porque eu tenho raiva, ou não gosto, ou acho que o meu concorrente é uma pessoa desolada, nada disso. É uma oportunidade para mim de fazer uma pergunta que muita gente insiste nessa questão. Houve algum momento da campanha em que o PT deixou de focar a candidatura do Toninho Barbosão para prefeito para apoiar a candidatura do Dr. Jeová? Não. Há uma certa tendência de algumas pessoas de falar que isso ocorreu. Não. Então, acho que é uma oportunidade aí. Não ocorreu nenhuma hipótese da gente abandonar tanto que se tivesse acontecido, a gente não iria deixar para a última hora para que o candidato ganhasse com a diferença que ele ganhou. Para que a gente iria correr esse risco? Então, se isso existisse, provavelmente eu teria saído antes do final da eleição e diria para todo mundo que eu estaria apoiando um ou outro candidato. Tanto que nós fomos até o final e ele correu o risco de ter perdido. O próprio Jeová que ganhou teria o risco, porque ele ganhou com muito poucos votos de diferença. Inclusive, eu nem acreditava que ele ganharia. Eu estava assim, plenamente convicto de que o Araceli teria ganhado aquela eleição. E foi uma surpresa no dia das eleições essa virada do Jeová.
Né? Agora, eu sei... E por que você acha que ocorreu isso? Agora, ocorreu pelo seguinte, eu acredito que seja por causa da rejeição dos votos. Eu acredito que muitas pessoas que rejeitavam o candidato que ficou em segundo lugar, que votava em mim, ao perceber que eu não tinha chance, porque as pesquisas mostravam, realmente estava difícil, desviaram o voto para o que ganhou, para evitar que o segundo ganhasse. Então eu acredito que o que houve foi isso, foi um número de votos que saiu, que eu teria, que saiu para ir para o candidato. Que é uma tendência do próprio eleitorado. O eleitorado sempre fez isso. Aquele indeciso principalmente. Todas as últimas eleições de Araxá ocorreu isso. Okay. Um grupo de pessoas que votavam em um determinado candidato, a hora que percebia que ele não ia ganhar, passava para um outro, para evitar que aquele que ele não gostava ou tinha uma certa rejeição não ganhasse. E eu acho que simplesmente foi isso que aconteceu. Uma questão natural. Uma questão natural. Bom, e aí eu vou aproveitar o gancho para te perguntar também. Na próxima segunda-feira nós temos a posse do Vicente Donizete, mais conhecido por todos nós como Carioca. Ele foi inclusive diretor do Cefet, da unidade Araxá, é professor de História e ele assume a Secretaria Municipal de Educação na próxima semana, na próxima segunda-feira. É melhor falar a data aqui? Claudinha? Ele assume a Secretaria Municipal de Educação e isso significa que o PT passa a fazer parte do governo municipal e eu gostaria de saber também a sua opinião sobre tudo isso. A opinião do Toninho Barbosão e a opinião do militante, né? Que o Toninho, apesar de não pleitear mais alguma candidatura, ele continua sendo um militante efetivo do Partido dos Trabalhadores. Tá certo. Olha, eu acho que na situação que Araxá se encontra hoje, é preciso que cada cidadão procure ajudar de uma forma ou de outra para que a gente possa sair desse embaraço político que a cidade está. Até para o nosso bem, porque senão a coisa vai deteriorando. Senão o prefeito fica sem condições de administrar a cidade. E ele precisa fazer no mínimo uma administração básica para que a gente possa ter nosso lixo recolhido, nós possamos ter nossas ruas limpas, né? Nós possamos, a cidade ande, para que a cidade ande, que as coisas não parem, pelo menos o básico. Nós temos muita coisa, área de saúde, educação, que não pode parar. Então, eu acho que é muito importante nesse momento contribuir para que a coisa ande, tá certo? Independente de qualquer coisa. Isso é como araxaense. Então, eu acredito que essa parceria do Partido dos Trabalhadores hoje com o atual prefeito, ela é válida nesse sentido no momento. O Vicente Carioca, que é ex-diretor do Cefet, é uma pessoa que reúne todas as condições de fazer uma boa gestão frente à Secretaria de Educação, é uma pessoa com uma formação excelente, uma cabeça fantástica, uma pessoa de uma cultura fantástica, né? Quem conhece o Carioca sabe disso, uma pessoa criativa, tem um bom discurso, tem boas ideias e conhece bem a educação, porque foi diretor do Cefet e você sabe que o Cefet é uma das melhores escolas desse país e não é fácil ser diretor do Cefet. Então, uma pessoa que sabe debater, sabe embater e sabe realmente o que precisa ser feito para que a educação de Araxá tome um novo rumo. Então, acredito que com relação ao Carioca nessa secretaria, vai ser muito bom para a cidade de Araxá. E é só a educação, Toninho? Ou o PT vai participar mais efetivamente do governo, além da... Olha, eu não estou acompanhando esse processo muito de perto, mas eu acredito que deve vir mais alguma coisa, né, no sentido assim de ajudar. Existem alguns nós dentro da prefeitura, né, algumas áreas que são fundamentais, que talvez o PT participe das secretarias para ajudar a desatar esses nós e fazer com que Araxá realmente retome novamente as suas atividades públicas aí de forma normal, né? E ajude a resgatar essa imagem, essa credibilidade da gestão pública, da administração pública. Eu acho que isso é importante no momento, eu acho que a gente não pode, em nenhum momento desse, ficar desejando que a coisa piore, é um absurdo, né? Achar que bom que a cidade esteja na situação que está, com o prefeito assim, numa situação de não saber se amanhã ele é prefeito ou se não é, se ele pode começar a fazer um serviço hoje que amanhã vai ter continuidade. Isso é muito ruim. Eu fico imaginando a cabeça do prefeito hoje como que ele deve estar passando ou como ele tem passado esses últimos dias.
Então eu acho que essa parceria é boa no sentido de trazer talvez uma certa tranquilidade a ele, colocar a cabeça dele um pouco no lugar, né, ele entender que existe grupos que apoiam e em nome da cidade de Araxá. Mas o PT vai coeso para essa composição? Porque a gente teve uma votação na Câmara Municipal e o vereador Farley votou a favor da abertura de uma comissão processante contra Jeová. Olha, é difícil quando você entra na discussão dos nossos vereadores lá na Câmara, né? Porque cada um pensa de um jeito e a coisa é complicada. Mas dentro do Partido dos Trabalhadores, eu acredito que a maioria da executiva está a favor disso, porque senão o Partido dos Trabalhadores não teria permitido que houvesse essa aliança, eu diria assim, né? Essa união nesse momento. E que eu não sei te dizer realmente do que se trata na realidade. Se é assim uma chamada do prefeito para a gente possa juntar e tentar resgatar a gestão pública, ou se é realmente uma aliança para ficar até o fim do governo e pensar em projetos futuros juntos, eu não saberia te informar agora no momento o que é que realmente está acontecendo. Mas se aconteceu, se o PT está assumindo a Secretaria de Educação, pode vir assumir outras secretarias, não tem a menor dúvida de que o diretório do PT, a maioria do seu diretório está a favor disso. E é isso que interessa, porque é a vontade da maioria, é a democracia. Então é óbvio que você vai encontrar uma ou outra pessoa aí que é contrária, mas é uma minoria, assim como nada é unânime nessa vida, tá certo? Agora, se a gente tem um vereador que votou contra alguma coisa que contraria essa aliança, é porque deve ser uma questão de foro íntimo dele, né, muito forte, uma convicção muito forte, que faz pensar diferente. O que o PT, eu diria assim, aceita, porque dentro do PT nós somos muito democráticos, a gente respeita muito profundamente as posições e as convicções de cada um lá dentro. A discussão e a decisão final que sai, né, da maioria, né, é a democracia pura. Então, cada um pensa da forma como quer. Quando a gente tem que decidir uma coisa, a gente vai pela decisão da maioria. Toninho, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela participação aqui no Opinião e Debate. Foi um prazer recebê-lo. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes sobre Araxá, essa cidade onde a gente mora e é tão importante para todos nós. Ana Paula, o prazer foi meu. Eu espero ter satisfeito aí os nossos internautas, né, as pessoas que irão nos assistir nesse novo quadro aí do Clarim, né, que é Opinião e Debate, no Clarim, muito interessante. Essa é uma tendência de mercado, você está de parabéns em estar entrando aí nessa área, é uma tendência de mercado, e eu te desejo muito sucesso, viu? Que esse programa seu seja, dentro de pouco tempo aí, um dos mais vistos aí na nossa região. Muito obrigada, Toninho. Um grande abraço para você. Obrigado. E o internauta pode participar conosco pelo facebook.com, Jornal Clarim, pelo Twitter, @Jornal Clarim, e também pelo www.clarim.net.br, pelo Clarinete. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.